Boa noite. Estamos começando o nosso estudo, nossa live de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para esse nosso estudo, essa nossa live aqui do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro segundo do Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 4, que é Pluralidade das Existências. Nós já conversamos sobre algumas questões, alguns tópicos aqui desse capítulo 4, da pluralidade das existências. Já falamos da reencarnação, já falamos da justiça da reencarnação, já falamos da encarnação nos mundos diferentes, já falamos dessa pluralidade dos mundos, e hoje nós vamos conversar sobre dois tópicos, que são os tópicos transmigração progressiva e, se der tempo, a questão das crianças e depois da morte. Se der tempo, eu creio que dê. Então essa é o nosso tema para hoje, nosso estudo para hoje, a partir da questão 189. Se vocês puderem confirmar, estou vendo aqui, algumas pessoas estão dizendo que no Instagram que está travando, se é para todas as pessoas que isso está acontecendo, ou com todas as pessoas que isso está acontecendo, ou se é apenas para uma ou outra. Podiam só confirmar, porque se estiver travando eu posso recomeçar aqui a live, tá ok, né? Tá ótimo. Então é para uma outra pessoa que está acontecendo, talvez é a internet da pessoa, né? Esse tópico da transmigração progressiva, Kardec vai fazer uma sequência de perguntas aos espíritos, falando, já que conversamos sobre a reencarnação, a justiça, e sobre inclusive a encarnação em diversos mundos. Então aqui é uma sequência que Kardec desenvolve, trabalhando a ideia do início, da forma das primeiras encarnações, a questão da vida material, se pode contribuir para diminuir o número de encarnações. Então é esse conjunto aqui que Kardec vai desenvolver. E aqui na questão 189, Kardec então pergunta aos espíritos: o espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio da sua formação? Essa pergunta, de certa forma, nós já trabalhamos esse assunto quando trabalhamos aqui a questão 23 do Livro dos Espíritos, depois nós trabalhamos a questão 115 do Livro dos Espíritos, trabalhamos a questão 122 do Livro dos Espíritos, e lá, de certa forma, falou sobre esse aspecto do início da criação, quando trabalhamos as questões lá de 76 até a questão 86, também aqui do Livro dos Espíritos. Mas é interessante, Kardec volta a esse tipo de questionamento, de pergunta, e ele então pergunta aos espíritos se o espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação. E os espíritos respondem: não, porque o espírito, como o ser humano, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e dos seus próprios atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve.
Nós já estudamos isso aqui, né, mostrando esse aspecto evolutivo, a tomada de consciência, a individualização do princípio inteligente, que Kardec muito bem trabalha e os espíritos muito bem respondem na questão 607A do Livro dos Espíritos, sobre o período de humanização, sobre o período de transformação, e os espíritos utilizam essa palavra, transformação, do princípio inteligente que se individualiza e se torna espírito. Essas são as palavras dos espíritos. Há uma transformação, uma individualização do princípio inteligente, se torna espírito, e essa infância do espírito, esse momento da individualização, que os espíritos explicam na questão 607b, que essa primeira encarnação, esse primeiro ato de humanização não se dá na Terra, não se deu na Terra, não necessariamente. Então, nas questões 607A, 607B do Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam muito bem, eles, por assim dizer, aprofundam essa resposta da questão 189, mostrando então que nesse momento de individualização do espírito, do espírito, nesse momento de humanização, né, que os espíritos dizem na questão 607b, que a Terra não é o primeiro mundo de individualização, nesse processo então o espírito ele vai aflorando a sua consciência, ele vai desenvolvendo-se gradativamente. E aí os espíritos aqui utilizam-se de uma analogia que é muito comum por parte deles, que é comparar a evolução espiritual ao desenvolvimento físico da idade. Então eles dizem, assim como a fase adulta é precedida da infância, também o espírito, nesse sentido, no seu início como espírito, como ser individualizado, ele também tem aqui na linguagem dos espíritos uma existência instintiva e não tem plena consciência de si mesmos. Só pouco a pouco que essa inteligência se desenvolve. Então é natural, nenhum espírito não é criado pronto, né? O princípio inteligente, mesmo nessa transformação, nessa individualização, a individualização ou na individualização, o espírito não tem todas as suas faculdades na plenitude, tem as suas faculdades em potencial. Então, como uma semente tem todos os potenciais da árvore ali contidos em germe, também temos na nossa infância espiritual, na nossa individualização espiritual, nós temos toda a potencialidade. Por isso a pergunta, e acho que, se não me engano, Ciomara disse aqui que achou interessante a palavra plenitude, por isso a pergunta de Kardec, ela traz essa ideia, se o espírito goza da plenitude de suas faculdades. Ele goza das suas faculdades, mas elas não estão plenas. Elas não estão plenas. Então isso vai com a evolução espiritual, com o andar da evolução, com o desenvolvimento da consciência, vai então atingindo graus até chegar na plenitude das suas faculdades. Agora nós temos que observar, em tese, que a evolução espiritual ela é quase que ad infinitum, ela não terá fim, porque se nós somos seres imortais, nós somos seres que estaremos sempre em evolução. Atingiremos um grau de perfeição sempre possível às circunstâncias, àquelas condições. Então,
Por isso que é interessante nós observarmos aquela escala espírita que nós já estudamos, lá da questão número 100 à questão 113, aqui do Livro dos Espíritos, que vai mostrando esse aspecto gradativo, e ali chama atenção para a segunda ordem, né, os espíritos, ou os chamados bons espíritos, mostrando que entre eles há uma característica de evolução, né? Aqui diz, como não entender o não fim da evolução, é muito complexo. Eu concordo, é aparentemente complexo. O que eu quis dizer aqui é só um reforço didático, que se nós somos seres imortais, se nós não temos fim, e atingiremos um grau de máximo de evolução e depois mais nada? Quer dizer, evoluiremos e ficaremos ali em berço esplêndido, sem mais nada a aprender? Então, se a imortalidade, e é uma realidade, se somos imortais, o aprendizado é ad infinito. Sempre haverá algo para aprender. Sempre haverá algo para aprender. E nós veremos isso aqui em uma questão, que vai falar desse desconhecimento de coisas que existem. Então, a questão não é complexa, é uma questão pura e simples didática. Nós somos imortais, não teremos fim, e o aprendizado terá fim? Será que chegaremos num nível que mais nada teremos que aprender? Será que o aprendizado tem fim numa vida imortal? Numa vida sem fim, o aprendizado tem fim? Então, não acho que é complexo, é uma questão só de analogia, né? E é didática, não é nada afirmativo. O que eu digo aqui não é nada afirmativo. Não estou aqui dizendo que é assim, estou dizendo que didaticamente, por analogia, seria mais coerente que a infinitude da vida também há infinitude do aprendizado. É só uma questão de coerência, né? Aqui a evolução no cotidiano diz, porque chegamos ao espírita, nos diz que há graus de evolução entre os espíritos puros. Essa é a complexidade que eu te falo. Sim, por isso que eu fiz alusão aqui, evolução, a essa questão do grau justamente da segunda ordem. Porque lá na segunda ordem é que fala dos bons espíritos. E mostra que entre eles há diferença de evolução, né? Então é nesse sentido, né? É nesse aspecto somente. Mas muito bem lembrado por você, muito bem aqui trazida essa observação, tá? Te agradeço. É muito bem lembrado mesmo. Bom, e como eu sempre explico, não leio todas as questões, apenas algumas que formam a linha de raciocínio, né? A linha de raciocínio. Então, da questão 189, nós vamos à questão 192. Né? Nós vamos à questão 192, que pergunta, por uma conduta perfeita, pode-se transpor já nessa vida todos os graus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Em outras palavras, o que está se perguntando aqui é se nessa encarnação nós podemos já resolver tudo. Se nessa encarnação nós já podemos definir a nossa evolução. Como que, se a resposta for afirmativa, depõe contra tudo que foi falado no aspecto evolutivo. Então, obviamente, a resposta não será afirmativa a essa pergunta. Mas a pergunta é essa, se aqui nessa encarnação nós já podemos resolver a nossa evolução e já evoluirmos sem precisar de novas, sem anteciparmos todo o processo. Então, os espíritos dizem, não. Pois o que o homem julga perfeito, e aí eu volto ao comentário que Evolução no Cotidiano fez. Evolução no Cotidiano é o nome que a pessoa aqui coloca no ícone, né? Então, voltando ao comentário que Evolução no Cotidiano fez aqui, muito apropriado, muito interessante o comentário que ele fez. Ou ela fez, desculpe, viu? Se eu não estou usando o pronome de acordo com o gênero, né? Está só Evolução no Cotidiano, então ele ou ela. Aqui justamente vai mostrar esse aspecto. Veja,
quando ela é colocado aqui, Felipe, então, o Felipe diz aqui o seguinte, o Felipe diz assim, fez aqueles comentários da evolução, de se há um nível, um limite para a evolução, muito bem colocado o comentário do Felipe. E aqui essa pergunta vai corroborar, né, vai corroborar um pouco. Vejam, não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Vejam essa frase. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Então, em cada nível evolutivo que nós estivermos, nós ainda existirão qualidades desconhecidas para aquele nível. E aí atinge um outro nível, haverá novas qualidades também desconhecidas para aquele nível. E assim em cada nível evolutivo. Em cada nível evolutivo. Porque, didaticamente falando, a perfeição absoluta seria Deus. A perfeição absoluta, didaticamente. Agora, a perfeição relativa vai se atingindo estágio por estágio. E na perfeição relativa, que nós mensuramos, que nós divisamos, espíritos puros seria o limite. Mas veja, o limite no conceito da perfeição relativa. Porque quando um espírito puro olha para frente, ele verá que há mais coisas ainda para ele desenvolver. É isso que nós poderemos trabalhar. Então, trabalhemos com não dois significados, mas com duas formas. Perfeição absoluta, perfeição relativa. E aqui na questão 192, Kardec está trabalhando com a ideia de perfeição relativa. Como bem coloca Maria da Graça, perfeição absoluta, Deus. Sim, nesse sentido, sim, Deus é a perfeição absoluta e nós teríamos que avaliar as perfeições relativas, né? O Fábio diz aqui, pergunta se então chegando à escala de espírito puro, a evolução continua na escala crística. Em tese, eu não posso afirmar, até mesmo porque Kardec só trabalhou com os espíritos nesse nível de espíritos puros. Mas considerando que lá na própria questão 113 mostram denominações diferentes, né, para esses espíritos, arcanjos, serafins, querubins, vejam, não é isso que está escrito lá, pode-se inferir que é um processo, que ali não estão todas as escalas. Aliás, eles dizem isso, Kardec explica isso na questão número 100, porque a questão número 100 não é uma pergunta, a questão número 100 é uma análise que Kardec faz, é um ensaio teórico que Kardec faz. E ele diz que a escala ali colocada, ela é didática e não exprime todas as escalas, mas didaticamente poderia se associar daquela forma. Mas que haveria N outros graus, mas ele também diz que, chegando num nível da escala, a diferença, o que separaria os graus seria insignificante. Então ele optou em colocar aquela estrutura de 10 escalas colocadas em 3 ordens. Ele coloca 5 escalas na terceira ordem, 4 escalas na segunda ordem e 1 escala na primeira ordem, que é justamente da questão número 100 à questão 113. E a questão número 100, Kardec vai explicar isso, ele não faz uma pergunta, ele mesmo faz um ensaio teórico sobre essa questão da evolução, ok? Aqui só para a gente fechar o parêntese, né? E aí então ele segue aqui nessa questão 192, quando então pergunta, por uma conduta perfeita, pode-se transpor já nessa vida todos os graus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? E eles respondem, não, pois que o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Poderá, vejamos mais essa frase, poderá ser tão perfeito como comporte a sua natureza.
Mas isso não é perfeição absoluta, é o que nós dissemos antes. Mas isso não é perfeição absoluta. E aí eles trazem uma outra analogia. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma, também o doente tem que passar pela convalescência antes de recobrar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Ciência, ou seja, conhecimento, progredir em conhecimento e em moralidade. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro, para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. É muito clara a resposta, muito clara. E aqui volto a chamar a atenção para a segunda ordem, né? Vamos olhar aqui, que está na questão, só um segundinho, a segunda ordem nós vamos começar a trabalhar a partir da questão 107. Então eu sugiro que leiam da questão 107 à questão 110. E nessas questões 107 à questão 110, vocês verão que entre os espíritos bons há 4 escalas, os chamados espíritos benevolentes, né, os espíritos de ciência, ou sábios, os espíritos de sabedoria, os espíritos superiores. E nessas 4 classes, ali Kardec indica, ou os espíritos indicam as características. Então, vai dizer, por exemplo, os espíritos benevolentes são espíritos bons que se inclinaram mais para as questões da moral. Os espíritos de ciência, ou sábios em outras traduções, se inclinaram mais para as questões do conhecimento. E ambos são bons espíritos, são espíritos bons. E aqui, então, é nesse sentido que vem a resposta da questão 192, que nós temos que, digamos que, equilibrarmos-nos nessas 2 asas da evolução, né? A moral e o conhecimento, né? As 2 asas da evolução, o conhecer e o agir. Então, conhecimento e sentimento, moral e conhecimento. Então, é isso que está na questão 192 na resposta. E a última frase da resposta, que nos chama bastante a atenção, porque ela vai auxiliar para o entendimento da questão 196. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. Ou seja, nessa vida presente ninguém se tornará perfeito. Mas quanto mais nós nos aperfeiçoarmos nessa encarnação, melhor nós estaremos em outras encarnações, mais nós teremos caminhado no processo evolutivo. Então aqui, por que eu chamo a atenção para essa frase? Porque ela vai mitigar um conceito errôneo que pessoas trazem e que os espíritos vão também demovê-lo na questão 196 do Livro dos Espíritos, né? 195, falei errado, 195 do Livro dos Espíritos. Então vejamos essa última frase: quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. Ok. A questão 195 pergunta-se, ou na questão 195, pergunta-se: a possibilidade de se melhorarem noutra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem no mau caminho sob o pretexto de que poderão corrigir-se mais tarde? É justamente essa questão que eu disse que a última frase da 192 está ajudando a entendê-la. Então, aqui na questão 195, Kardec está perguntando se
essa ideia de que nós vamos evoluir algum dia não pode fazer com que a pessoa simplesmente diga assim: bom, já que eu tenho outras encarnações, nessa eu vou me divertir, na próxima eu levo a sério. É isso que está sendo perguntado aqui na questão 195. É aqui que está, é dessa forma que está, é esse sentido que a pergunta traz. Vejamos, a possibilidade de se melhorarem em outra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem no mau caminho sob o pretexto de que poderão corrigir-se mais tarde? Em outras palavras, posso abusar nessa encarnação e nas outras eu dou um jeito de consertar? É isso que está perguntando. E aí os espíritos respondem: quem assim pensa não acredita em nada. E a ideia de um castigo eterno não o reprimiria mais do que qualquer outra coisa, pois sua razão a repele, e essa ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se só tivesse empregado meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos incrédulos. De fato, um espírito imperfeito poderá, em uma existência corporal, pensar como dizes, mas uma vez liberto da matéria, pensará de outro modo, pois logo perceberá que calculou mal, o que levará a sentimentos opostos em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e essa a razão porque na Terra tendes homens mais adiantados do que outros. Uns já possuem a experiência de outro e que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles acelerar o seu progresso ou retardá-lo indefinidamente. Essa última frase coaduna-se com a última frase da questão 192. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. Então, dar valor a essa encarnação é fundamental para o nosso processo evolutivo. É um passo bem dado, é um passo dado no ritmo que se espera. E ficar reticente, trabalhando com a ideia de que já que eu vou reencarnar várias vezes, então deixa eu aproveitar, me divertir nessa para levar a sério na próxima. Esse raciocínio é falacioso e vai só retardando aquele tempo que poderia ter sido menor para culminar, né, ou para auxiliar, ou para desenvolver-se, né, o próprio espírito no seu processo de evolução. Então é esse o ponto. E aqui, antes de responder, eles fazem uma introdução para mostrar que se os ensinos desde sempre tivessem sido trazidos com racionalidade e talvez hoje as pessoas estariam mais esclarecidas para lidar com essas questões espirituais. Depois é que eles respondem, dizendo: de fato, um espírito imperfeito poderá em sua existência corporal pensar desse jeito. Mas quando esse espírito se desencarnar no mundo espiritual, ele vai perceber que pensou errado. Ele vai perceber que interpretou de maneira errada. E nesse sentido, então, ele vai acordar. E na próxima encarnação ele vai se ajustar nessa realidade. Então, por isso é que nós devemos, no bom sentido da palavra, aproveitar ao máximo a encarnação na qual nós estamos. Aproveitar no bom sentido da palavra, não é o hedonismo, não é o niilismo, é o aproveitar, ou seja, torná-la útil e tornarmos-nos úteis, obviamente. E aí vem a questão 196. Aqui o Fábio Santos diz assim: às vezes a ignorância é uma bênção. Depende do sentido, né, Fábio? Às vezes a ignorância é uma bênção. Talvez assim, quando a gente não sabe, a gente não carrega algumas responsabilidades por saber, né? Não carrega no íntimo, né, das nossas responsabilidades, as nossas responsabilidades. Nesse sentido, sim. Mas, na verdade, a ignorância, ela também não nos permite enxergar a realidade, né? Não nos permite caminhar nas condições, por assim dizer, que nós necessitamos, né? Mas eu entendo a sua observação, né? Tem sentido nesse aspecto, assim, vamos dizer,
do tipo, melhor não saber, né? Mas na verdade não, melhor é saber, porque se nós sabemos, nós podemos fazer, né? Então isso ajudaria muito para nós mesmos. Para a ignorância a gente sempre tem em relação a muitas coisas, então há coisas que eu ignoro, vocês também, e assim que a gente fica sabendo, a gente tem um outro conceito, uma nova visão de vida, né? Então isso é interessante. A questão 196. Não podendo o espírito melhorar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador, pelo que devem passar os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição? Essa pergunta aqui ela é muito interessante, porque ela vai nos levar à questão 132, à questão 230, ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que onde falam os espíritos da necessidade da vida corporal. Então essa pergunta vai oportunizar digamos, a fundamentação, ou melhor dizendo, a consolidação desse raciocínio que nós já trabalhamos na questão 132 e por isso fomos a 230 e por isso fomos ao capítulo 4 e ao capítulo 14 do Evangelho, né? E nos oportunizou também, a Marlene fala aqui expiação numa pergunta, e nos oportunizou conversarmos sobre expiação. Nos permitiu que falássemos e trabalhássemos a ideia de expiação e a ideia de provas. E aí foi dentro desse contexto desses 4 tópicos de fundamentação que nós trabalhamos a ideia de provas. E aliás também da questão 167, que fala da reencarnação. Nós trabalhamos o conceito de expiação e o conceito de provas, mostrando que muitas vezes há uma certa confusão no entendimento do que é expiação, não comparando com o que é prova, do que é expiação, porque muitos confundem como punição, e expiação não é punição. E algumas vezes confundem com provas. Já trabalhamos isso, não vou voltar nesse tópico, né? Nessas definições, né? Nós já trabalhamos aqui, salvo engano, em umas 3 lives anteriores a essa. Mas aqui então pergunta Kardec, se, considerando que na existência corporal, né, nós temos essa oportunidade, ele pergunta se a Terra seria um cadinho, né, um depurador, né, um núcleo, um nicho, um núcleo depurador para o processo evolutivo. E aí os espíritos respondem, sim, é exatamente isso. Olha que resposta mais interessante. Kardec faz a pergunta dizendo então que não podendo os espíritos melhorarem-se, a não ser por meio das tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição. E eles respondem, sim, é exatamente isso. Não é só um sim. Os espíritos respondem, sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Evitando o mal, virtude negativa. Praticando o bem, virtude ativa. Essa questão aqui, evitando o mal e praticando o bem, eu sugiro que leiam o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do apóstolo Paulo em Espírito, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Esse é o título do capítulo e é também o título da mensagem do apóstolo Paulo. É a única instrução dos Espíritos, é a única mensagem constante no capítulo que vem dos Espíritos, né? no grupo chamado Instrução dos Espíritos. Então sugiro, leiam lá, porque o apóstolo Paulo, em Espírito, vai dizer sobre a virtude
negativa e a virtude ativa. Não é negativa no sentido de ruim, não. É de não agir e a virtude de agir. Porque não fazer o mal é uma não ação. Veja, não fazer o mal é uma não ação. E, de certa forma, é virtude. Não fazer o mal é uma virtude. Só que o apóstolo Paulo vai chamá-la de virtude negativa. Veja, é uma falta de atitude, é uma falta de ação, é uma não ação, uma inação. Então, não agir no mal de um certo ângulo é virtude. E ele também apresenta a virtude ativa, que é o fazer. O fazer. Então lá ele vai mostrar que essa virtude negativa, ela não é propriamente dita uma virtude, ela é aceita num mundo de provas e expiações, em que o mal predomina, então não fazer o mal já é alguma coisa melhor. Ele vai dizer, para fazer o bem, diz ele, a virtude ativa, é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Então aqui, vejam como os espíritos trabalham a ideia da terra ser depuradora. Eles, os espíritos nós, se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Não é evitando o mal ou evitando praticando o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, o objetivo para o qual se encaminham, ou seja, a evolução, o aperfeiçoamento, a perfeição. Então é uma resposta muito boa e eu sugiro que vocês a associem à questão 132 e à questão 230. Eu vou até anotar aqui na questão 132, como eu sempre faço, né? Eu vou fazer alusão na questão 132 à questão 196 também. E eu vou aqui na questão 230 e fazer alusão também à questão 196. Para eu continuar com o meu vadimeco à moda mineira, né? Anotando nas próprias questões. Então deixa eu só dar um pulinho aqui na questão 230 e fazer a anotação também. Vide questão 196, né? Pronto, então já fiz aqui as minhas anotações. E sugiro o capítulo 4 e capítulo 14 do Evangelho também, segundo o Espiritismo, ok? Bom, assim a gente encerra esse conjunto do assunto chamado transmigração progressiva, né? Volto a dizer, eu não leio todas as questões sequenciadamente. Faço a leitura das questões para a gente construir raciocínio. Muitas que eu não leio são desdobramento, como a 196A. Eu li a 196, 196A é um desdobramento. A gente faz a leitura separadamente em casa depois, né? Bom, aí tem aqui um outro tópico que o tempo vai nos permitir, que é o tópico sorte das crianças depois da morte, que é uma análise muito, muito tranquila que os espíritos fazem, numa forma, digamos, sintética, dizendo que a diferença entre criança e adulto não é o espírito, é o estado de desenvolvimento corporal. Corporal, obviamente, psicológico, entendam bem, desenvolvimento corporal aqui não é só anatômico ou fisiológico, é o desenvolvimento anatômico, fisiológico, psicológico, emocional, mental. Entendamos tudo isso como corporal, tá? Como elemento corporal. Eu estou usando esse conceito, elemento corporal, para representar tudo. O ser psico, bio, físio, antropocultural, juntando tudo, tá certo? Então a diferença aqui nessas questões é basicamente que o que nós chamamos de criança aqui é um espírito que igual a um outro espírito que não está no estado de criança, né? Aí vem aqui a questão 197. O espírito de uma criança morta em tenra idade poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto?
Eles respondem, algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo, se progrediu. Em outras palavras, um espírito hoje encarnado num estado de infância corporal, ele pode ser mais evoluído do que adultos? Sim, é a resposta que eles dão, sim. Porque muitas vezes não, né? Os espíritos somos milenares, nós somos espíritos, com todo respeito, velhos. Aqui diz aqui, Simão, não é o capítulo 15 do Evangelho? Sim, é o capítulo 15. Eu disse capítulo 14 naquela questão que fala da terra. E porque no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14 está falando da necessidade da encarnação. Também no capítulo 4. O capítulo 15, eu me referi a ele quando eu falei da virtude positiva e negativa, tá? Então eu sugeri que nessa questão aqui 196, para o entendimento da importância da encarnação na Terra, que associássemos a questão 230, a questão 132, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 4. Para a questão da evitação do mal e da prática do bem, eu sugeri o capítulo 15. Tá? Então não é que está enganado, é só entender, né? Eu sugeri o 14 para uma parte da resposta e o 15 para essa parte aqui da evitação do mal e da prática do bem, tá? Só para explicar, porque houve uma dúvida aqui com relação a isso. Então são os capítulos 14 e 15, o 14 para essa parte da resposta, o 15 para o conteúdo da pergunta, tá certo? Então voltando a 197, o espírito não tem uma idade em função do momento corporal no qual ele se encontra. Se no momento corporal é infância, não quer dizer que aquele espírito que está encarnado numa fase de infância corporal seja menos evoluído, menos velho, menos evoluído do que um adulto. É nesse sentido, né? Então, aí vem a questão 197A, que é um desdobramento que clareia isso. Então o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que do próprio pai? Eles respondem, isso é muito frequente. Olha só, isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tantas vezes na terra? O que acontece é que na fase da infância, o espírito não consegue se mostrar como ele é, pelas limitações corporais. E volto a dizer, entendendo por corporais o aspecto anatômico, fisiológico, psicológico, emocional, mental, ok? Então, isso, eu até sugiro essa questão 197A, dar uma lidazinha na questão 383 do Livro dos Espíritos, e depois, só por uma adequaçãozinha, na questão 385. Estou anotando aqui também. Sugiro ler essas duas questões. Porque lá na questão 383 vai dizer que a fase da infância é importante para a educação do espírito, porque ele ainda não está em condições de se mostrar como ele é. A fase da infância. Pelas próprias, pelo próprio não desenvolvimento completo da estrutura corporal, por assim dizer. E a questão 385 vai dizer que vai chegar num determinado momento, e Kardec pergunta mais especificamente ao sair da adolescência, que o espírito vai retomar a sua natureza. Então, aqui, essa questão 197A, se nós olharmos a questão 383 e depois a 385, vai nos mostrar claramente, né, que não é a condição da encarnação, a idade cronológica da encarnação, que determina a evolução. Pode-se muitas vezes, como eles dizem aqui, muito frequentemente, o espírito da criança, encarnado na criança, está na fase da infância, ser mais evoluído do que o adulto, do que o próprio pai. Então isso é o que está na questão 197A. Depois, na questão 198, os espíritos trazem um aspecto que foi motivo de muitas discussões teológicas lá por assim chamar, na Idade Média, né?
até nem só na Idade Média, na Idade Antiga, já no século IV se discutia muito essa dúvida, que é a questão 198. Por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a categorias superiores? Olha que interessante. Por ter sido criancinha que desencarnou em tenra idade e não praticou o mal, ele poderá então ser considerado de categorias superiores? Olha a resposta dos espíritos. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha que passar. Se for puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Olha que interessante. Olha que interessante. Por que eu disse que é uma discussão teológica? Porque no aspecto teológico da salvação, considerando céu e inferno, que não é o pensamento espírita, por óbvio, mas se olharmos dentro dessa ideia teológica, não tinha lugar para criança. Não tinha. Ela não era tão boa para ir para o céu porque não tinha feito nada de bom. E ela não era má, a criança não era má, para ir para o inferno, porque não tinha feito nada de mal. Então, como é que ficaria essa criança depois da morte? Essa era a grande discussão teológica. E aí, a teologia criou o limbo. Criou uma palavra chamada limbo, que era o lugar para ficar as crianças. Como que elas ficavam lá e depois davam um jeito de crescer e ir para o céu, para o inferno, ou não, ou era um céu infantil ou era um inferno infantil. Veja, então é por isso que eu disse que é uma longa discussão teológica e que se trabalhar com ideia de céu e inferno não tem espaço. Não tem espaço para isso mesmo. Aí criaram o limbo, né? Criaram lá o lugar chamado limbo, né? Como também criaram, para dar uma arrumadinha também, nas que não foram tão boas e não tão más nem boas no processo de crescimento, criaram um negocinho também chamado purgatório, né? Criações teológicas para a própria criação teológica, céu e inferno. Porque ao criar teologicamente céu e inferno, criaram um problema. E aí tiveram que criar duas soluções de locais, que é justamente o limbo e o purgatório, para tentar apaziguar um pouco os dois extremos de céu e inferno. Então, isso que os Espíritos respondem aqui nessa questão 195, quando fala que se os ensinos fossem dentro de uma boa lógica e razão, não teria incrédulo, mas surge incrédulo justamente por isso, né? E aí tem a segunda teoria, né, que até a Marisa diz aqui, vira anjo. Como é que vira anjo se não foi bom nem mal, né? Então, vejam, é difícil teologicamente para os teólogos trabalhar com isso. E aqui os Espíritos deixam claro. Vejam, olha a pergunta e olha a resposta, para ver como é que isso resolve tranquilamente. Por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a categorias superiores? Eles dizem, se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha que passar, pelas quais tenha que passar. Se for puro, agora observe essa última frase, se for puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Só isso. Então o que se olha é o espírito. É o espírito. É o espírito. Ponto. Muito simples, né? A Xiomara aqui lembra o livro Céu e Inferno, né, onde se estuda esses pontos, né? Lá Kardec vai estudar o céu, o inferno, o purgatório, ele vai estudar toda essa estrutura lá também. Muito interessante, muito bom, bem lembrado, Xiomara. E a questão 199, por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? Eles dizem, a duração da vida da infância pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término do devido. E sua morte quase sempre constitui uma provação, uma expiação para os pais. Aqui eu chamo a atenção para um aspecto. Se a gente ler a resposta, assim rapidamente, nós vamos dizer, então toda criança que morre na tenra idade é porque desistiu da vida, interrompeu a vida na outra encarnação e agora só viveu a diferença. Não é isso que está escrito aqui. Aqui não está dizendo que todos os casos. Aqui está dizendo pode
Veja, a duração da vida da criança pode representar, então, uma das hipóteses é essa. Uma das hipóteses. Não quer dizer todos os casos, tá? Então vamos tomar um cuidado, porque eu já ouvi muito espírita dando essa resposta para todas as circunstâncias. E não é. Os espíritos dizem isso aqui. Não sou eu que estou dizendo que não é. Eles estão dizendo que não é. Eles estão dizendo, uma das é essa possibilidade. Uma das possibilidades é essa. Mas N outras existem. Por isso aqui a frase está, a duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. É uma possibilidade? Sim. É a única? Não. Existem outros motivos, ok? Existem outros motivos. Então só chama atenção para esse aspecto, né? E aqui mais uma vez, provação ou expiação, dentro daquilo que nós já explicamos sobre expiação e provas, né? Se a gente se lembrar lá do que a ideia de prova e expiação, dá para entender bem essa última expressão aqui, né? A expiação é sempre consequência de um ato, a prova é sempre uma escolha para crescimento. A expiação é consequência de um ato, que pode ser intensa, menos intensa, e no entanto é expiação. Por quê? Porque ela derivou como consequência de um ato. Um ato mal feito em alto grau, uma expiação em alto grau. Um ato mal feito em menor grau, uma expiação em menor grau. Ou seja, é consequência de um ato anterior. As provas são investimentos, são escolhas para ajudar-nos no processo de crescimento. A expiação é para nos acordar, é o aspecto retributivo para nos acordar, ok? E pode ser muitas vezes para os pais, e nesse caso, sendo para os pais, as provas não estão ligadas a essa questão de complementariedade de uma encarnação anterior. Perceberam que na própria resposta, Kardec, os espíritos dão uma outra possibilidade. Em sendo provas ou expiações para os pais, aquele ser espiritual chamado criança, ou naquele momento de criança, está desencarnando por um processo de provas e expiação dos pais, e não consequência dele. Para ele era um investimento. Não, eu vou lá e fico esse tempinho, sem problema. Outras vezes pode ser complemento. Perceberam? Então eu chamo a atenção aqui para evitar aspectos reducionistas nas respostas. Quando eu chamo aspectos, eu digo aspectos reducionistas, eu me refiro a tentar explicar uma gama de situações por um caminho só, tá? Por um caminho só, né? A Sinara diz aqui, é para redirecionar o perispírito, recondicionar. Também são diversos os motivos, né? Agora, de toda forma, Sinara, recondicionar, entendi bem a sua palavra, o perispírito é consequência também, não é causa, viu? Porque se ele precisa ser redirecionado é porque ele sofreu um efeito de uma causa de prática do espírito, né? Mas, não tem problema, isso aqui é só para a gente aprofundar um pouquinho rapidamente. Mas aqui a Ciomara diz, cada caso é um caso, é isso, cada caso é um caso. Então não vamos tentar, posso estar redondamente enganado, mas eu evito tentar responder uma pergunta com uma só possibilidade, porque seria um reducionismo, né? Um ser espiritual como nós somos, imortais, essa infinidade de situações, a gente tentar falar que tudo é por causa de uma causa só. Várias são as causas que geram as suas consequências, ok? Bom, e aqui a gente encerra esse tópico, do sorte das crianças também. E aí tem um outro tópico que começa na questão 200, não vamos trabalhar isso hoje.
tá? Tem o outro tópico que vai falar sexo nos espíritos, depois parentesco e filiação, né, que faz tudo parte do pluralidade das existências, né, e vários outros tópicos. Então, por hoje nós paramos aqui. No próximo domingo, eu não conseguirei fazer a live. Então, nós sempre fazemos às quartas às 20 horas e aos domingos às 10 horas, mas no próximo domingo, dia 6, eu não conseguirei fazer a live, então desculpe-me, mas não teremos o estudo, pelo menos aqui, comigo aqui o estudo, né? Óbvio que vocês podem se reunir virtualmente e fazer qualquer estudo, mas eu digo, esse estudo aqui eu não consigo não conseguirei fazê-lo no próximo domingo. Tá? Então, a gente para por aqui, né? E se for possível, na outra semana, na outra quarta, a gente retoma. Tá? Mas, por enquanto, vamos deixar, por assim dizer, suspenso. Né? No próximo domingo, não teremos, então, a sequência, a continuidade desse estudo. Ok? Peço desculpas, mas não terei condições que eu digo no sentido, não terei a oportunidade, né, para desenvolver esse estudo aqui no próximo domingo, ok? Então, peço desculpas e depois, se tudo der certo, na quarta-feira a gente retoma. De qualquer forma, na semana que vem eu aviso se também teremos na próxima quarta-feira. No próximo domingo não teremos. E depois eu aviso se na quarta-feira nós teremos ou não teremos a continuidade também do estudo, ok? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, um bom descanso para vocês. E como eu sempre agradeço, com a minha mineirice toda, Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela educação e respeito com os quais vocês me tratam, né? Vocês me recebem aí na casa de vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês, a família também, obviamente, nossas famílias. E se tudo der certo, na quarta-feira que vem a gente retoma, ok? Boa noite, Deus abençoe, Deus lhes pague.